E aí, pessoal, já pensaram em ter um smartwatch com todas aquelas funções top de linha, mas sem precisar gastar uma fortuna? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Moto Watch Fit, um relógio que chega prometendo exatamente isso. Vamos ver se ele entrega. Essa é a grande questão, não é? A pergunta que todo mundo se faz antes de comprar. E para a gente achar essa resposta, primeiro, a gente precisa entender o dilema que existe hoje no mercado de smartwatches. É que na hora de escolher um smartwatch, parece que a gente está sempre numa encruzilhada. Ou se paga bem caro para ter os recursos que realmente importam, ou então a gente acaba pegando um modelo mais barato que, no fundo, sempre deixa a desejar em alguma coisa, né? E aí vem aquela frustração de ter que lembrar de carregar o relógio todo santo dia. Ou pior, sair num dia de sol e não conseguir enxergar nada na tela. É o tipo de coisa que irrita, e muito. Bom, é exatamente para acabar com essa história de ter que escolher entre uma coisa e outra que o Moto Watch Fit entra em cena. A ideia dele é bem simples: unir o melhor da tecnologia com um preço que faz sentido no nosso bolso. Vamos começar pelo que a gente vê primeiro, né? O visual. E olha, é aqui que o Moto Watch Fit já causa uma ótima impressão, tanto pela tela quanto pelo design, que é bem robusto. O grande destaque aqui, sem dúvida, é essa tela. É uma tela OLED que já garante cores muito mais vivas e com um brilho de 1000 nits. 1000 nits, gente, é muita coisa. Na prática, significa que dá para ver tudo perfeitamente, mesmo debaixo daquele sol forte do meio-dia. E ainda tem a proteção Gorilla Glass 3 para evitar os arranhões. E ele não é só bonito, ele aguenta o tranco, ele tem certificação IP68 e 5ATM. Traduzindo isso aí, ele é resistente à poeira e pode mergulhar na água sem problema, seja numa aula de natação ou se pegar aquela chuva no meio do caminho. É um relógio feito para o dia a dia de verdade. Mas claro, um smartwatch é muito mais do que uma tela bonita. Ele vira um verdadeiro parceiro de saúde no pulso. E é nessa parte de monitoramento que o Moto Watch Fit mostra que veio. Ele fica de olho nos sinais vitais o tempo todo, frequência cardíaca, nível de oxigênio no sangue, e o mais legal é que ele junta todos esses dados para dar uma análise super detalhada de como foi a qualidade do sono, por exemplo. Isso ajuda a gente a entender melhor o nosso corpo. E para quem é do esporte, então, a versatilidade dele é incrível. São mais de 100 modos de treino. E não é só corrida e musculação, não. Tem yoga, natação, dança. Olha, é bem difícil o seu esporte favorito não estar nessa lista. E aqui tem um ponto que, para mim, é crucial: o GPS integrado. Ou seja, dá para deixar o celular em casa, sair para correr, caminhar, pedalar, e o relógio vai registrar todo o percurso com precisão. É liberdade total. Certo, agora vamos falar daquela que talvez seja a característica mais impressionante, o verdadeiro ás na manga deste aparelho. 16! Isso mesmo, 16 dias. Para pensar nisso um segundo. São mais de 2 semanas sem nem chegar perto do carregador. Dá para fazer uma viagem e simplesmente esquecer o cabo em casa. Isso muda completamente a experiência de ter um smartwatch. E quando a gente compara, a diferença é gritante. A maioria dos smartwatches por aí precisa de carga todo dia, ou a cada 2 dias no máximo. O Moto Watch Fit te dá liberdade. É menos uma preocupação na nossa rotina corrida. E naqueles raros momentos em que a bateria acabar, não tem drama. 5 minutinhos na tomada já garantem energia suficiente para um dia inteiro de uso. É muito, muito prático. Ok, com tanta coisa boa, a pergunta que fica é: e o preço? Quanto custa tudo isso? É aqui que a proposta do Moto Watch Fit fica ainda mais interessante. Olha só, por tempo limitado, esse pacote completo de tecnologia está saindo por R$ 799 no Pix. Se a gente levar em conta a tela, a bateria monstra, os sensores, é um preço sinceramente muito competitivo. E as condições de pagamento ajudam bastante. Dá para levar no Pix por esse valor, ou, se preferir, parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Fica bem acessível. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. É exatamente isso. Uma chance de ter um aparelho com o jeitão de top de linha, mas sem estourar o orçamento. Então, com todos esses recursos, essa bateria fantástica e um preço que chama a atenção, o Moto Watch Fit parece ser de fato uma resposta bem clara para aquele dilema do smartwatch que a gente falou lá no começo. Uma escolha inteligente, sem dúvida.